Alvíceras, Bíblia de Navarra, livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 15. A cena relatada nestes versículos reflete uma situação de amistosidade entre Deus e o homem, em que não existe nenhum mal, nem sequer a morte. O jardim é descrito com os rasgos de um frondoso oásis, com a peculiaridade de que no centro dele há árvores, e dentre as quais a da vida e a do conhecimento do bem e do mal, que simbolizam o poder da vida e o ponto último de referência do atuar moral do homem. Então veja que, para o comentarista da Bíblia de Navarra, as duas árvores principais do jardim edênico são a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Elas representam, a primeira, o poder da vida, obviamente, e a segunda, o ponto último de referência do atuar moral do homem. Veja, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela pode remetê-lo a pensar em poder de conhecer, poder cognoscitivo ou cognitivo. Uma vez tendo o contato com ela, o ser humano, no caso ali Adão e Eva, teriam todo o conhecimento e todo do homem, de todo o mal e de todo o bem. Todavia, não é desta maneira apenas simples assim que nós devemos olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden. Na verdade, mais do que isto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela simboliza o ponto cúmico, né? O ponto áptico, o ponto mais extremo da moral humana. É uma referência, diz aqui as palavras do comentarista, é uma referência do atuar moral do homem, ou seja, ela pressupõe uma obediência humana à ordem divina, à vontade divina. Deus disse para o homem, para a mulher, não tocar naquela árvore, não se aproximar daquela árvore. Em outras palavras, Deus ordena que o homem não conheça tudo. Então Deus, ele coloca um freio no conhecimento humano, né? Na verdade, obviamente que o conhecimento humano, por natureza, ele não será ilimitado, pois senão ele seria o próprio Deus, a própria sabedoria encarnada. Mas ele tem um poder de conhecer muito grande. Alguns achariam até ilimitado, mas obviamente já vimos que não é. Porém, esta passagem mostra-nos a vontade, o interesse, o desejo de Deus em que o homem não conheça tudo, não discirna tudo. Ou seja, não saiba discernir em tudo o que é bem e o que é mal. É uma espécie de desejo divino em que haja no coração e no intelecto humano um espaço para a dependência dele, de Deus. Portanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal desponta como uma espécie de referência máxima da atuação moral do homem. Ademais, do jardim brotam os 4 rios mais importantes conhecidos pelo autor, que regam e fecundam toda a terra. Desta forma, a Bíblia nos ensina que o homem foi criado para ser feliz, gozando da vida e do bem que procedem de Deus. Lembra-nos o Concílio de Trento, em De Peccato Originali. A Igreja, interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica e da luz do Novo Testamento e da tradição, ensina que nossos primeiros padres
Adão, no caso aqui pais, né? Adão e Eva foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Então veja o importante para o comentarista, a lição mais preeminente aqui é que o comentarista enxerga nesta passagem do conhecimento, das árvores do conhecimento do bem, do mal e da vida, é que o homem e a mulher, ou seja, os nossos pais, os nossos primeiros pais, viviam, né, e evoluíam num estado de santidade e justiça original, ou seja, sem pecado. Esta graça da santidade original era uma participação da vida divina, na vida divina, como nos lembra a Lumen Gentium, no número 2. Veja, e estas citações estão lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 375. O homem recebe desde o princípio o encargo de cuidar e trabalhar o jardim e dizer, ou seja, de protegê-lo e fazê-lo frutificar mediante seu trabalho. Então veja, o comentarista diz que o homem, desde o princípio, recebe o trabalho, né, a incumbência de trabalhar, de cuidar do jardim. Outro irá dizer, alhures, que não, que na verdade a obrigação de o homem ter que trabalhar, arar e cuidar do jardim será dada à guisa de castigo por ocasião de seu pecado, por ocasião de um castigo corolário do seu pecado. Ou seja, o trabalho, em latim tripalho, que são 3 paus que eram usados para bater no gado, o trabalho seria mesmo uma espécie de castigo, né? De uma espécie de porrete, de cacetete, né? De pau mesmo, a castigar o lombo do homem pelo mal feito que fez. Então fica aqui esta tensão. Afinal de contas, o homem recebeu a obrigação de ter que trabalhar desde sempre, desde antes do pecado, ou seja, em sua situação supralapsária. Lapsus, em latim, significa queda, supra significa acima ou antes, ou seja, o homem recebeu a obrigação de trabalhar, mesmo antes de sua queda, de seu lapso, ou o homem só recebeu a obrigação de fazê-lo após a sua queda, ou seja, em sua natureza infralapsária. Esta é a pergunta que fica. O homem recebe desde o princípio o encargo de cuidar e trabalhar o jardim, de protegê-lo e fazê-lo frutificar mediante seu trabalho. O trabalho aparece de novo, lá no capítulo 1, versículo 28, como encargo divino dado ao homem desde o início. Desde o começo de sua criação, o homem tem precisado trabalhar. Basta abrir a Sagrada Bíblia pelas primeiras páginas e ali se lê que antes de que entrara o pecado na humanidade e como consequência dessa ofensa, a morte e as penalidades e misérias, lá em Romanos 5,12, Deus formou Adão com o barro da terra e criou para ele e para a sua descendência este mundo tão formoso, latim, ut operaretur et custodiret illum, está lá em Gênesis 2,15, com o fim de que o trabalhasse e o custodiasse. Então, São José Maria Escrivá, em Amigos de Deus, número 57, vai dizer a mesma coisa, ou seja, Deus ordenou ao homem que trabalhasse desde antes de sua situação de lapso, de queda. Porém, o homem deve reconhecer o senhorio de Deus sobre a criação e sobre si mesmo, obedecendo o mandato de Deus ao modo de aliança, conforme versículo 17. Se perdeu aquela felicidade originária para que o homem foi criado,
virá a dizer o autor sagrado mais adiante. É porque o homem quebrou, né, a aliança. Muito bem, espero que tenha gostado. Até a próxima, se Deus quiser.